Capítulo 203 Habilidades de Cair. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Com toda a honestidade, todos os grandes clãs mercantes da cidade-casa tinham ideias sobre Zalhai. Como seus negócios eram baseados no Ducado de Purcell, eles sabiam das oportunidades oferecidas pelos produtos Taoyuan muito antes de Carlo. Aqueles clãs mercantes não perseguiram esta oportunidade quando entenderam claramente a situação. Seus planos durante a crise alimentar fracassaram por causa da intervenção de Zalhai. Embora se possa dizer que Zalhai fez algo que os afetou negativamente, o que ele fez foi igual a dar um grande favor ao clã Purcell. Com relação ao clã Purcell, eles consideravam Zalhai com grande importância. De fato, foi difícil se mover contra Zalhai. Fazer isso seria o mesmo que dar um tapa na cara do clã Purcell. Se eles quisessem continuar fazendo negócios dentro do Ducado de Purcell, então eles não poderiam se mover contra Zalhai. Além disso, aqueles grandes clãs mercantes não se atreveriam a mexer com um mago negro. Magos negros eram amplamente conhecidos no continente como pessoas difíceis de lidar. Se alguém realmente mexesse com eles, então teria que lidar com uma quantidade infinita de mortos-vivos. Embora fossem grandes clãs mercantes, se eles se moverem contra um mago negro, as perdas seriam inevitáveis. Os comerciantes não estavam dispostos a sofrer perdas financeiras tão inesperadas. Eles preferem prestar atenção à harmonia e riqueza. Para ser honesto, esses grandes clãs mercantes não tinham uma boa opinião sobre o clã Mark. Entretanto, o clã Mark tinha um grande potencial e estava no centro das atenções. Assim sendo, eles não queriam ofendê-los. Para este assunto atual, os grandes clãs mercantes só queriam assistir e ver o que aconteceria. Embora eles tivessem feito seus próprios preparativos, as pessoas desses grandes clãs mercantes não achavam que o clã Purcell seria derrotado. Um lado era um clã grande e respeitável que tinha um ducado como seu feudo. Eles perderiam contra um clã mercante. Era impossível, um assunto sem precedentes. Os grandes clãs aristocráticos tinham seu próprio círculo. Este círculo não era algo que o círculo dos grandes clãs mercantes pudesse comparar. Tal coisa era principalmente porque o círculo aristocrático era muito mais confiável, e tinha uma força maior por trás disso. Os clãs mercantes simplesmente não conseguiam comparar. Se os clãs mercantes tinham uma noção da riqueza, então os clãs aristocratas tinham uma noção do poder. Às vezes, mesmo se alguém pudesse gastar sua riqueza, não seria capaz de comprar poder. No entanto, se alguém tivesse poder, seria simples adquirir riqueza. Foi precisamente por causa disso que esses grandes clãs mercantes fizeram seus preparativos. Eles não se atreveram a se mover contra o clã Purcell de qualquer modo. Em vez disso, foi o contrário, eles estavam se preparando para lidar com o clã Mark. Não bastava olhar para eles como clãs mercantes. As ações do clã Mark tinham sido realmente dominantes demais e sua reputação dentro do círculo de negócios não era boa. Inesperadamente, o clã Mark queria lidar com o clã Purcell no momento. Esta foi uma oportunidade muito boa para os grandes clãs mercantes de limpar o clã Mark. Eles certamente não deixariam essa chance escapar. O relatório que Laura enviou a Zalhai não tinha esses assuntos escritos dentro dele. Embora a rede de inteligência de Laura fosse forte, ainda era impossível extrair tais questões secretas. Enquanto Laura parecia estar espionando os grandes clãs mercantes, suas ações eram apenas um pequeno truque. Zalhai explicou a Green esses assuntos depois. Green achava que o objetivo desses grandes clãs mercantes não poderia ser lidar com o clã Purcell. Eles tinham recentemente ofendido o clã Purcell, então se eles se movessem contra eles dessa vez, eles os ofenderiam mais uma vez. Mais tarde, eles não seriam capazes de fazer negócios no Ducado de Purcell. Com esses pensamentos, Green decidiu que o objetivo desses clãs seria lidar com o clã Mark. Zalhai concordou com o que Green disse. Eles conversaram um pouco, e em seguida, Zalhai escreveu uma carta de agradecimento a Laura, então preparou a águia. Depois de preparar a águia, várias bolsas espaciais apareceram na frente de Zalhai. Ele deu algumas para Green e os outros. Essas bolsas espaciais eram as que Zalhai usara anteriormente para armazenar as sementes compradas antes e não podiam ser levadas para fora. Ele havia usado recentemente quando ele comprou as sementes.
Como a área de terras agrícolas no espaço agora era maior, Zalhai havia instruído Caer para plantar muitas coisas. Haviam muitas dessas bolsas espaciais. Mesmo com Green e os outros tendo uma, ainda haviam muitas delas sobrando. As bolsas espaciais que Zalhai preparou foram todas retiradas. Naturalmente, era impossível para eles usarem todas elas, então ele planejava enviar algumas para Laura. É preciso saber que equipamentos espaciais foram procurados por todo o continente. Embora a capacidade das bolsas espaciais não fosse tão grande, o espaço de armazenamento era mais do que suficiente para eles. Se tais bolsas espaciais fossem comercializados no continente, cada bolsa custaria cerca de alguns milhares de moedas de ouro. Depois que ele soltou a águia, Zalhai retornou ao espaço e foi para a fortaleza da Montanha de Ferro. Ao chegar à fortaleza, Zalhai saiu com Green. Ele pretendia olhar para a área do lado de fora da fortaleza da Montanha de Ferro. Zalhai ficou atordoado por um momento depois de ver o lado de fora da fortaleza da Montanha de Ferro. Ele realmente não esperava que fosse muito mais bonito do que imaginava. Todas as casas estavam cobertas de flores de 7 cores, e o mais importante era que todas as janelas haviam sido bloqueadas por videiras. Durante o dia, essas videiras se enrolavam. Quando a noite chegava, elas voltavam automaticamente para baixo. Era como uma cortina automatizada, e isso deixou Zalhai feliz. Vendo essas pequenas videiras, Zalhai imediatamente chamou Caer. Caer gostava de ficar dentro do espaço. Como ela mesma era uma planta, o espaço era o local mais propício para o crescimento das plantas. Naturalmente, ela gostava de ficar dentro do espaço. Ela ficou intrigada com o motivo pelo qual foi chamada por Zalhai, então Caer perguntou: "Jovem mestre, o que você quer que eu faça?" Zalhai apontou para aquelas belas videiras e disse: "Caer, aquelas videiras finas são boas, mas e o inverno? Essas videiras não serão congeladas quando o inverno chegar." Caer sorriu ao ouvir as perguntas de Zalhai: "Jovem mestre, você me subestima. Eu vim do mundo demoníaco, e o ambiente lá é muito pior do que aqui. Aquele lugar é muito mais frio ao longo do ano do que aqui no continente, e eu tenho medo do frio. Mas, não subestime essas flores. Estas flores não só emitem luz à noite, mas também liberam uma certa quantidade de calor quando está frio. Assim sendo, o castelo não terá uma temperatura baixa durante os meses de inverno." Zalhai não pôde deixar de ficar atordoado por um momento. Ele realmente não sabia que Caer tinha tais habilidades. Caer olhou para a expressão de Zalhai e sorriu: "Jovem mestre, você não entende realmente em que tipo de situação o mundo demoníaco está. Se eu não tivesse essas habilidades, então como eu obteria o respeito das criaturas do mundo demoníaco? Eu vou te dizer, este não é o limite das minhas habilidades. Algumas criaturas do mundo demoníaco comem minhas folhas e aumentam sua longevidade. Estas são as razões pelas quais essas criaturas têm tanto respeito por mim." Zalhai assentiu. Uma ideia apareceu em sua mente. Como Caer tinha tais habilidades, quando o inverno chegar, ele não poderia usar Caer para construir uma estufa. Se tal coisa fosse possível, então, durante o inverno, ele não seria capaz de plantar apenas no espaço, mas também do lado de fora dele. Zalhai gentilmente balançou a cabeça e jogou fora a ideia. Agora não era hora de pensar nessas coisas, visto que o inverno ainda estava longe. Enquanto ele tivesse Caer, os pensamentos sobre a construção de uma estufa seriam simples demais. Zalhai e Green saíram lentamente do castelo. Eles olharam para a praça do castelo e para o lado de fora do castelo e descobriram que os escravos estavam muito ocupados. Os vegetais que eles plantaram agora tinham crescido e se tornaram pequenas mudas. Além de tomar cuidado por coisas piedosamente pequenas, havia a necessidade de eliminar as mudas extras. Isso era para que eles pudessem permitir que o resto dos vegetais crescessem e amadurecessem o máximo que pudessem e se tornassem o maior possível. Olhando para a vegetação emergindo do solo, o clima de Zalhai e Green tornou-se particularmente bom. Os olhos de Green estavam lacrimosos quando ele pensou na primeira vez que eles chegaram aqui nas Terras Negras. Eles estavam verdadeiramente desesperados nessa época. Durante essa época, ele realmente não tinha ideias em mente. Ele só queria manter a vida de Zalhai a salvo. Quem pensaria que isso seria dado a eles e que eles alcançariam sua situação atual?
Os dois foram ao vale para dar uma olhada. O milho plantado ali era agora alto e longo. Isto foi devido ao cuidado especial dado pelos escravos, o que permitiu que ele crescesse bem. Zhao-hai ficou satisfeito. Zhao-hai foi em seguida checar os coelhos de olhos azuis. Esses coelhos de olhos azuis tinham uma velocidade de maturidade muito anormal. Isto pode ter sido possivelmente devido às folhas de rabanete do espaço que foram dadas como forragem. Essas folhas permitiram que eles amadurecessem rapidamente e, portanto, tiveram uma velocidade de reprodução mais rápida. Isso deixou Zhao-hai mais feliz. As terras negras agora podem ser consideradas como estando no caminho certo. Agora era possível apoiar a população atual de pessoas e viver nas terras das terras negras. Este foi um resultado muito bom. Depois de ver tudo isso, Zhao-hai e Green retornaram ao castelo. Depois que eles se sentaram, Meg deu a cada um deles uma xícara de chá. Zhao-hai bebeu o chá e suspirou. Agora que o dia passou, pelo menos alcançamos alguns de nossos objetivos. Haha, vovô Green, você também não acha? Green assentiu. Ele sorriu e disse, sim. Hoje nós alcançamos alguns dos nossos objetivos. Haha, depois de chegar aqui nas Terras Negras, nunca sonhei que esse dia chegaria. Se não fosse pelo espaço do jovem mestre, nosso clã Buda teria acabado. Zhao-hai sorriu fracamente. Ele virou a cabeça para Green e disse, vovô Green, amanhã, bem, vá para a cidade casa e veja Laura. Eu quero dar a ela várias bolsas espaciais e pedir para ela comprar alguns alevinos para colocar no fosso ali. Agora que temos Cair, as videiras de 7 cores podem ser usadas como secas para o fosso, por isso não precisamos nos preocupar em colocar os alevinos lá. O lago na montanha também tem muitas minhocas do chifre de cristal. Assim sendo, podemos criar os alevinos e, mais tarde, podemos comer peixe. Green assentiu e disse, de fato. De qualquer maneira, jovem mestre, você pedirá a Zhao-en para ir ao pântano do cadáver apodrecido para capturar algumas bestas mágicas. De qualquer forma, ela está muito familiarizada com o pântano do cadáver apodrecido, então não deveria haver um problema com isso, certo? Zhao-hai assentiu, sim, não deve haver problemas. Ainda assim, devemos ter cuidado. Se deixarmos as outras bestas mágicas saberem da nossa situação, será muito problemático para nós. Zhao-en não disse que havia mais de 10 bestas mágicas do 9º nível no pântano do cadáver apodrecido. Se essas bestas mágicas tentarem nos procurar e causar problemas, isso significa que as pessoas do continente saberão da nossa existência. Então, estaremos em perigo. Green assentiu. Então Zhao-hai continuou, bom, deixe Zhao-en fazer uma caçada às bestas mágicas em pequena escala e ver o que acontece depois. De qualquer forma, logo chegaremos à pradaria dos Homens-Fera. Aquele lugar certamente terá muitas bestas mágicas. Eu acredito que quando chegar a hora, nosso rancho vai subir de nível. Green assentiu. Ele já esteve na pradaria dos Homens-Fera e tinha uma pequena compreensão disso. Ele sabia que haviam muitas bestas mágicas únicas no continente que prosperavam lá. Se eles pudessem colocar essas bestas mágicas no espaço, então o aumento de nível do espaço não seria tão difícil. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.